a fazer um cascalhamento, né, da Serra da Abelha até na Barra da Prata, os caras vão te mostrar um serviço diferente do que o nosso pessoal faz. O cara tem uma Ferrari na garagem, É, no rancho. é verdade. Uhum. Tem O alguns pessoal aí. do agro ali tá. A gente tinha que aguardar na Mirador, não tinha nem Mirador FM na época, tinha Mirador AM. Política, nunca, Nilo? Já café para nós começar. É isso aí. Nós fizemos uma garrafa. Fala galera, tudo bem? Boa noite, hoje estamos aqui com o senhor Nilo Inhunclos, é isso? É isso aí, o homem que é natural lá da Serra dos Índios, nasceu em 1970, né, Nilo? Vamos deixar por 70, um pouquinho menos talvez, mas vamos deixar por aí, 1961, estamos aí pros 63? Não, 64. 64 também. Dia 8 de maio. Tem festinha Chegamos. 8 de maio, é só chegar na casa do Nilo lá que tá tudo certo. Graças. Papai da Jaque, é isso? Jaqueline, Caroline, William, Léo e Isabela. Festa do final de ano da Bonita. Dá 5. Dá 5 filhos, cinco. 3 netos, né? Netinhos? Como é que é o netos? 3 netos. Daí tem a Maria, né? Que Certo. a filha do Cid e da Jaque ali. Uhum. Daí a Caroline, que mora em Presidente Getúlio, que trabalha lá na Via Cred. Ela tem daí o Rafael. Certo. E a Júlia. Daí Sim. a Júlia até faz aniversário esse mês agora. De que idade os netos, assim, de começo? A Maria tem 10 anos, né? É mais velha? Aham. A neta mais velha? Isso, aham. Daí o Rafa tá com 5 e a Júlia completa 2 agora. 2 aninhos, então tem neto pra tudo que é tamanho. Tem. Vô babão? Não. Não, eu sou de boa. É tranquilo, não é daquele vô grudento, assim? Não, eu gosto, né, de estar com eles e tal. Sim. Mas, assim, quando estou com eles está legal, quando a gente não tem condição, né, de estar com eles, está tudo legal também. É porque a Jaque mora aqui, né? E os outros? A Caroline mora e trabalha em Presidente Getúlio, né? Tá perto. Isso, Daí o William tem a empresa dele em Tuporanga. Uhum. E o Léo tá fazendo medicina na Unidade Rio do Sul, né? Mas estão tudo aqui. Tá e tudo a Isabela em casa. mora conosco aqui e estuda aqui no nosso colégio. Tudo pertinho. O filho mais velho, já que, sim, sem falar muita idade, tá Não, já que 40 esse mês de maio, né? Então... já 40. E daí a Caroline tem 37 e o William 34, né? E o Léo, ele tá com 23. Né? Foi mais temporão lá. E a Isabela tá chegando nos 15 agora no mês de julho. É isso aí. O Nilo, pra quem não sabe, é o cara mais caminhador de Vitor Meirelles, né, Nilo? Todo dia? Eu caminho praticamente todos os dias. Também tem uma incentivadora, né? Minha mulher, a Ivete, né? Ela gosta também da caminhada e tal. E tudo isso surgiu assim, Jean, eu também já fui um baita de um sedentário, sabe? Daí eu fiz um treinamento, né? E nesse treinamento tu assumia uma atividade duradoura, vamos chamar assim, né? E então são 14 capítulos, né? Que são 14 aulas, né? E num desses tu te compromete a fazer algo por ti, pela tua saúde. Certo. E daí, vamos supor que, não lembro aí, mas na aula 3 ou 4, e lá na 8ª, por aí, tu vai lá na frente do pessoal lá e daí tu vai fazer a demonstração daquilo, né? Aquilo que tu te comprometeu lá atrás, tu vai fazer a apresentação daquilo. Daí, eu me comprometi com caminhadas, né? Porque eu caminhava da cama até na cozinha, da cozinha pro escritório, mais ou menos era isso, sabe? Era isso. Na época daí pro Catarinense, né? Quando era longe, ia 300, 400 metros até no Catarinense. Chegar cansado lá já. Daí me comprometi assim, né? A caminhar 3 dias por semana e já consegui ultrapassar isso, né? Caminhar 4, 5 dias por semana e isso vem até hoje. Então hoje a gente procura caminhar
de 6 a 7 dias por semana. Sim. Que ano foi isso, mais ou menos? Pra nós saber quanto tempo tu tá caminhando, já Não, isso vamos ver a quilometragem. foi em 2008. É, 2008. pra nós, recente, né? Pra quem nasceu em 2000, aham. tá pensando, nossa senhora. É verdade. O tempo parece que passa diferente, né? É verdade. Tu lembra quando tu era mais jovem que teu pai falava, faz 20 anos que eu não vejo fulano? É verdade. E eu achava, Aham. nossa, eu com 16, Sim. 15, precisava 20 anos? Tipo, Aham. quando que vai acontecer? Já tem gente que faz bem mais de 20 que eu não vejo. É verdade. Além, né, Jean, de que, assim, lá atrás, na época dos nossos pais, do meu principalmente, né, em especial, um ano andava um ano, né? Sim. E a gente, quando eu ia em palestras, coisas assim, eles falavam assim, ó, hoje um ano representa um ano, daqui a um tempinho, um ano representa 2 anos, daí lá na frente um ano vai representar 10 anos, e é o que a gente vive hoje, sabe? Sim. Por que que a gente não tem tempo hoje de visitar um amigo, né, praticamente visitar um familiar? Por quê? Porque a gente corre, Uhum. então a gente tem que correr hoje 7, 8 anos em um Em ano. um ano. Então é muito, né, muito Sim. rápida a coisa. Sim. Né? Só para, assim, complementar, quando eu comecei a fazer despachante ali em 89, 90 e Uhum. tal, para fazer um licenciamento ia 30 dias. Sim. Hoje, se em 15 minutos não está pronto, o O cara cliente, tá brabo já. o cliente Sim. diz, ó, tem algo errado aí. Sim. Então, assim, só para te ver o quão, né, as coisas andam rápido. Fazer uma compra no mercado era um dia, né? O cara Meu Deus, vinha, daí ele já ia parando nos vizinhos, já ia Sim. visitar os parentes. Aham. Hoje, Se comprasse um pedaço de carne, era comprometia até chegar em casa era problema. É, Tudo, né? Tomar um chimarrão na casa dos Sim. vizinhos, entendeu era assim? bem assim, O Nilo nos trouxe uma fotinha aqui, depois eu boto na edição uma foto bem Sim. bonita pra vocês verem. Aham. Isso aqui é na Serra dos Índios, é isso? Isso aí é nossa. Provavelmente a câmera vai pegar meio mal, mas depois eu dou uma ajeitadinha, né? Foi Boto onde na a edição. gente se criou. Nasceu aqui. Aham. Nasceu Sim. aqui e ficou até que idade. Até 18 anos. Uhum. Daí, com 18 anos, é que, assim, por falta de opção de estudo, né? Sim. Lá eu fiz o primário e o ginásio, né? Vou falar do que eu estudei, Sim, né? sim. Hoje já tem todos os outros nomes, esses estudos. E daí, para fazer o segundo grau, tinha que sair da comunidade e morar no centro. Vim pro centro. Isso. Daí eu vim morar em Presidente Getúlio, né? Fui morar em Presidente Getúlio. Uhum. E lá eu fiz o técnico em contábeis, né? Uhum. Aí eu comecei a trabalhar no frigorífico, que era na época da Cooperativa Central, né? Que é os produtos Aurora ali. Sim. Hoje é o Pamplona, né? Então Certo. o Pamplona comprou lá nos anos 89, 88, por aí. Eles adquiriram a unidade Presidente Getúlio da Aurora, né? Mas eu só trabalhei no frigorífico Aurora. Só na hora. Aham. Daí no ano 80 eu trabalhei na produção, né? Mas Peão desde peão lá de chão lá mesmo. desde lá do rabo do porco até, né? Sim. E fui assim evoluindo dentro da empresa, né? Subindo degraus e tal. E daí em 1 ano e meio por aí eu já estava no escritório, né? Passei Uhum. por um almoxarifado e tal. Sim. E fui para o escritório e daí lá em 1983, por ali, 84, eu já era o gerente administrativo, né? Então, Uhum. e daí assim eu fiquei lá até julho de 87, né? Daí eu queria fazer algo para mim e daí eu fiz uma pesquisa de mercado na época e como o Vitor Meirelles estava em fase de emancipação, né? Uhum. E assim como José Batê, né, a Piúna e tal, mas eu optei por Vitor Meirelles por ver que seria uma cidade promissora, né, uma cidade mais afastada, vamos dizer assim, né? Sim. Então era mais fácil de tu manter a população comprando no centro da cidade do que deixar esse pessoal ir para outros centros Teria que vir maiores até Getúlio, e tal, no né? caso. E na época também, né, Jean, nós tínhamos estrada de chão,
Nem se passava por Vitimarsum para ir a Presidente Getúlio, se passava pelo Salto d'Olma, Serinha, barragem, né? Passava dentro da barragem e ia embora. Daí passava da Albeja e tal. Daí, para quem quisesse vir a Presidente Getúlio, né, tinha que voltar ali ou, né, ir a Ibirama, Rio do Sul ali. Então era bem precária na época. Como é que fazia o documento na época do carro? Preenchia a mãozinha aqui? Não, Porque no começo é que... não dava para mandar pelo WhatsApp, né? Isso era um fato. A Jean era assim, vou contar o início do escritório, né? Isso. Tá. Quando eu vim para cá em 1987, né, no dia 3 de agosto, no final da tarde, eu aportei aqui com uma caminhonete emprestada para trazer os móveis, né? Certo. De móveis eu tinha uma escrivaninha emprestada, eu tinha uma máquina de escrever emprestada, eu tinha uma calculadora emprestada. Então o que eu tinha comprado era uma cadeira giratória para mim e 2 cadeiras para possíveis clientes, né? Mas esses clientes demoraram muito a aparecer, então as cadeiras só serviam para tirar o pó, porque ninguém sentava ali, que demorou muito até, né, o pessoal confiar num piazão de 26 anos ter uma contabilidade, né, num distrito, né, que nem município não era ainda e tal, mas fomos aí, né. No começo fiquei um pouco desesperado, o escritório era numa salinha ali do seu Ivo Mairig ali, e do lado onde hoje é a Isa Floricultura ali, ali tinha uma tafona, né, tafona, e o seu Juca ali, ele moía, né, o fubá ali e tal, né, moía o milho para fazer fubá e tal, e eu cheguei a pedir emprego para ele, cara, porque não entrava cliente no escritório, cara, e eu tinha um aluguel da casa, aluguel e o aluguel do escritório, né? E a Jaque já era nascida, né? Já tinha 2 anos e tal, então tinha que tratar essa também. Então, assim, a coisa apertou, né? Mas graças a Deus, Deus é grande e deu tudo certo. Mas deu vontade de dizer assim, volta para Getúlio, abandona essa vida? Cara, eu não tinha plano B, sabe? É que Presidente Getúlio, ele estava na crise da madeira, assim, sabe? Recentemente, ele tinha se proibido a extração de madeira nativa, né? Então, assim, o presidente Getúlio estava passando por uma depressão financeira bem grande, né? Daí, lá tinha cerâmicas, né? As madeireiras praticamente quebraram, né? Então, assim, o emprego ficou mais naquele frigorífico. O frigorífico também não se apostava muito na época da Aurora. Tá meio capenguinho? Porque, não, era forte, só que a Aurora sede em Chapecó, né? E eles tinham uma unidade em São Miguel do Oeste. E aqui em Presidente Getúlio, na região, não tinha matéria-prima. Então, pouca gente criava suíno para vender, né? Criava aqueles Macau lá, mas meio para quem abate em massa, assim, né? Para quem tem indústria forte, então não é esse tipo de animal que se quer, né? E sim esses suínos brancos, né? Que tem hoje ali. Então, carcaça melhorzinha. Então ele faz a diferença, né? Então na época, por falta de mão de obra também, por falta de matéria-prima, então por falta da matéria-prima, o frigorífico também meio se desestimulou de ficar aí e tal. Então ele ficou aí durante vamos botar 8, 9 anos no máximo, né? E daí foi vendido para Pamplona, que já sabia como gerir, né, essa falta de matéria-prima aqui na região, né? Já era daqui, né? Já era da região, né? E a gente volta daí, eu fiz um podcast uns dias atrás com o seu Darcy, que é o que ele começou a fazer, juntar porco para vender, levar para Getúlio, levar para outras cidades, enfim, né, para ver como é que era. Não se tinha uma granja bonitinha, arrumadinha, razoavelmente organizada, era o cara tinha que sair correndo atrás de porco aí para levar lá e hoje Getúlio é forte nisso, né? É verdade. Chegou em Vitor, Jaque pequenininha. Daí em Vitor, né, o escritório aí montado, 2 aluguéis para pagar, criança pequena. O escritório deveria ser um quartinho assim de 3x3? Olha, 3x3, vamos botar aqui. Chuta alto já. Por aí, é bastante. 10 metros quadrados é bastante, né? Mas não chegava. Chegava uns 8 metros quadrados o escritório. Mas sim, a persistência, né? E a
a vontade de ser alguém na vida superou o desânimo, né? Enfim, eu nunca desanimei de nada, né? Sim, Sempre procurei fazer o meu melhor, sim. dar o meu melhor e, enfim, mesmo não tendo nenhum cliente ali, né? No David Meirelles Sabe no quanto início. tempo durou isso, essa coisa de não ter cliente? Meses? Meses, foi quase assim, uns 8 meses foi. Tu lembra quem foi o primeiro cliente? O primeiro cliente, veio uns 3 clientes comigo lá de Presidente Getúlio, né? Aham. Eles apostaram no meu trabalho, né? A gente já trabalhava junto lá por causa do frigorífico, né? Lá no frigorífico eu era encarregado da parte de faturamento, então eu que arrumava as cargas para os caminhoneiros e tal, né? Uhum. E daí algum desses caminhoneiros vieram trabalhar comigo daí. Certo. Mas não dava pro sal da sopa, não. Não. E daí tinha uma dificuldade. Tu começou só com Contabilidade. só contabilidade. Isso. Despachante nem pensar na Não, época. contabilidade depois tu faz o corte. Assim, ó, eu iniciei com contabilidade, Certo. porque aqui Vitor Meirelles ainda era distrito de Ibirama, né? Certo. Tá? E para ser despachante é só na sede do município. Tá? Então, não tinha na época. e o município aqui começou em 89, né? Então, assim, a partir de 89, daí a gente fez concurso, né? Eu sou concursado no governo do estado e tal, e eu tenho hoje credencial de despachante concursado. Sim, né? sim. Depois mudou essa regra aí, não era mais assim, né? Ou ainda assim? Hoje? Não, depois eles viram lá, os advogados viram a forma de conseguir por liminar, sabe? Sim, acharam um buraquinho. Daí entrou... Mesmo aconteceu com a autoescola e a mesma coisa. Era tudo meio que uma concessão do Estado, né? Uhum. E até também abrir um despachante quantos carros tinha, né? Sim. Se tu for ver, Sim. dava pra contar. Não, aquela família tinha um, era a família que tinha, nem era uma pessoa, né? Aquela família tinha um, aquele tinha outro. A família, assim, toda daí, o irmão já morava lá. Isso, aquele aglomero de gente tinha uma rural, isso, né? Por aí é. Imagino que as empresas também não... Tinha empresa que não estava nem muito aí para fazer a contabilidade, vamos dizer assim, né? Se pudesse não fazer, a fiscalização não era tão grande, como é que funcionava? Não, quem tinha empresa tinha CNPJ. Se tem CNPJ, né? tinha que ter. Isso, daí geralmente essas tinham contabilidade, né? E daí assim, o nosso problema aqui, né, meu em particular como proprietário de um escritório, era a quantidade de empresas que tinha, pouquinho, né? Então nós tínhamos aqui, sei lá, 20 empresas, né? E essas 20... elas estavam enraizadas em escritórios em outras cidades, né? E era difícil. Já vinha da coisa de ir para Ibirama, né? Já tinha que ir em Banco Ibirama, já tinha que fazer tudo Ibirama. Daí as empresas novas ali, né? Que foram nascendo ali e tal, essas foram apostando mais na gente, né? Já ia conhecendo melhor e tal, né? Porque eu também procurei me engajar na sociedade, né? Sim, ajudar no catarinense, ajudar na igreja, ajudar na escola e tal. Então o pessoal via, quem é esse babaquinho aqui? Quem não é visto não é lembrado, né? E graças a Deus, né? É uma coisa que eu faço hoje ainda, né, Jean? Eu procuro ajudar ao máximo pessoas, associações, entidades e tal, né? Para que elas também cresçam, porque quanto mais todos crescemos, melhor para todo mundo. Né? Quem tem comércio tem que pensar assim, né? Se o município crescer, se a pessoa tiver dinheiro, se ir bem, bom para todo mundo. Não é? A pessoa tem... O cara vendeu o fumo bem lá, que nós ficamos contentes pra caramba. Ele troca de carro, ele compra, toma uma cervejinha, não é? Precisa de dinheiro para girar a cidade. Precisa, né? Até, falando no fumo, quando... lá atrás, né, nos anos 90, quando ia um caminhão de fumo, cara, eu ficava olhando atrás porque eu sabia que vinha dinheiro para a cidade e que aquilo, né, seria em benefício de todos, sabe? Não só de quem estava mandando fumo, né? Claro. Então aquele ele ia abastecer o carro, ele ia no supermercado, ele ia na papelaria e tal, né? Lá nos anos 90 ele vinha nos ajudar bastante. Ele vinha correndo para comprar rapidão, né? Tu até mostrou uma foto aqui, queres achar aqui para mim? Tu refazendo preços, o que tu estava fazendo? Vê para nós. Aqui? Eu acho que era que tu disse,
Tu tinha que calcular mais ou menos, mas isso de dia a dia? É Ó, que, moça aí, assim, ó, a gente passou camisa azulzinha, bonita blusinha azulzinha. no, lá nos anos 88, 89, porém a inflação era tão Sim. maçante, né? Se Que liga a quantidade de carimbo ali naquela É. coisinha ali. a gente tinha que aguardar na Mirador, não tinha nem Mirador FM na época, tinha que Mirador AM. AM. Daí eles passavam a BTN do dia, que era um indexador, né? Daí tu convertia. Fala português agora, peraí, vamos lá. BTN, indexador, já me É. perdi, vamos lá. Tá. Não, o indexador é um conversor, né? Uhum. Vamos dizer assim. É que a inflação era tão alta que de hora em hora o preço ia mudando, sabe? Então, vamos supor assim, essa caneca aqui, se ela custasse 10 cruzados na época, em 45 minutos já estava 10 reais, 10, como é que é? 10 cruzados e 50 centavos, Sim, ia sim. subindo, sabe? De hora em hora isso ia subindo. Não era Então, nem mês, nem semana, era não, hora. era de hora, é. Aham. Até assim, os comerciantes, eu lembro na época que eles pegavam e quando fazia uma venda e tal, eles pegavam o dinheiro e iam no banco aplicar o dinheiro, né? Não ia Pra não só no per- final do dia no banco, eles iam às 10 horas da manhã, quando abria o banco, ao meio-dia, às 2 horas da tarde e Tinha- antes de fechar Tinha o que ter um banco. maluco só correndo pro banco e voltando. E o maluco mesmo era aquele cara que guardava o dinheiro para aplicar só no outro dia. Já Que tinha ele já tinha perdido. perdido bastante. Tá, infelizmente era assim. Então aqui não deu para ver certo bem na foto, Não, não. mas ali já tem as BTN ali que eu ia colocando. Lá Mas como eu iniciei esse comentário, Aham. a gente aguardava na Rádio Mirador de manhã, umas 8h30 por aí, saía a BTN do dia. Aí tu convertia o dinheiro naquela BTN e começava a trabalhar daí. Aham. Tá? Pra Então, fazer as assim, coisas. pra E fazer o outro as dia coisas do tudo de novo. escritório, né? Todo dia, todo Todo. santo dia. Se perdesse, se Sim. o rádio não ligasse, tava lascado. É. E não existia computador na época, Sim, né? Então era a calculadora, calculadora máquina de escrever. Sim. de bobininha. Era bobina, daí como o dinheiro não dava para comprar muita bobina, tu enrolava ela e usava do outro lado, daí tá. Aí, ó, tinha isso. Aham, Acho que tinha isso isso tudo também. são flores. Tem A isso bobina também. era só pra conta ficar registrada pra tu poder dar um confere depois que tinha feito tudo certo. Isso, aham. Não era, É. não é que tu entregava pra ninguém nem ia pra lugar nenhum, era só Não, pra não, ti não, mesmo. não. Era só para controle interno mesmo. E essa quantidade de carimbo aí atrás, né? Isso aí aqui são os carimbos de CNPJ. Antigamente, né? Aham. Não sou tão antigo assim, Sim, mas não, enfim, não. nesses anos 80, Antiga é quem nasceu em 1500, né? o carimbo, tudo tu tinha que colocar um carimbo. 89 a foto aqui, não Aí vai tinha aparecer. o carimbo do CGC na época, né? Que nem era CNPJ. CGC. Cadastro Geral do Contribuinte. Era, tá? Daí tinha o carimbo de inscrição estadual, né? Sim. E o carimbo da municipal. Aí tu tinha o carimbo daí um exemplo lá, Nilo Junco, sócio-gerente e tal, Sim. mais um carimbo. Então Sim. era o festival dos O carimbos. papel saía cheio dos carimbinhos. Meu, cara, o que a Neuza na papelaria vendia de almofada para carimbo. Porque daí batia aqui, Aham, batia. tinha que molhar daí- lá e bater aqui. Cada empresa tinha um carimbo. Cada empresa tinha 3 carimbos. Nossa, mas aqui tem Aham. pouco então, né? Aqui tu estava começando. Ali, porque ali é o início do início, né? Sim, sim. Tá. Pela quantidade de carimbo, nós já vamos calculando a quantidade de empresa que tu tinha, né? Isso, mas se fosse hoje é um quadro todo nesse. Eu ia perguntar, hoje tu ia ter que ter bem mais carimbo, né? Hoje a gente está em média com 280 clientes ativos, né? Então, Sim. estamos bem. É Graças bastante a Deus. gente, graças a Deus, né? Bastante. Quando que tu disse assim, agora deu, agora sobrou um pilas, agora eu tô de boa. Quantos anos levou essa brincadeira? Mais Assim, ou menos assim, né? Ô Jean, quando emancipou Vitor Meirelles, foi uma virada de chave. Aí deu sabe? um bom. Daí começou a vir pessoas de fora investir em Vitor Meirelles, assim como eu vim. Como eu apostei lá em 87, né? As pessoas vieram em 90, daí já com o município emancipado, né? Sim. Daí já com prefeitura, com Câmara de Vereadores e tal. Começa a girar mais na cidade, Daí né? começou a girar. Aí ficou legal, né? Porque entrou órgãos, né? Estadual, municipal e tal, né?
Aí começou a vir empresário de fora, colocar comércios aqui e tal, né? Daí ficou. E outra também que com o meu credenciamento de despachante, né? Daí o pessoal tinha um anseio assim de trocar a placa IB, né, que era Ibirama, para VM, então Ali tu daí deu 13º no muita instantinho. gente queria, né? Aham. Muita gente queria tirar o Ibirama, porque era um anseio muito forte da nossa sociedade, né, da nosso município, ter a Ser placa município deve ter do município. primeiro ser município e depois aquele veículo, né, emplacar ele com placa de Vitor Um Meirelles. orgulho de dizer eu sou merelense, porque É, antes era então, ibiramense, né? Ali deu bastante serviço, mas também deu um financeiro legal, né? Sim. Daí deu até para comprar aquela casinha de madeira que tá ali, né? Vamos achar a casinha de madeira. Vamos Já achar chama a aqui, ó. casa de madeira. Primeira fotinha. Aqui ela. Isso aí. Isso é onde é teu escritório hoje. Isso, aham. Sim, deixa eu ver aqui. Vamos mais consegue pertinho, lá? mais pertinho aqui. Isso. A casa é branca, vai dar uns brilhos. Ele disse que tem um detalhe, acho que o meu dedo tá em cima, peraí. A bolsa do senhor Marcelino Darolti, é isso? Isso. Opa. Essa foto é no dia da inauguração do BESC, que era em frente ao meu escritório ali, Sim. né? Era no prédio do seu Darcy ali. Fica aí pra tu recordar umas plaquinhas na porta. Sim. Daí ali tem uma bolsa do Marcelino aqui, Sim, que sim. o Marcelino é fotógrafo, né? Sim. E esse aqui era uma estrada vermelha do seu Luizinho Fossa, que estava lá. Olha só, temos Sim, só bom de memória. homens de histórias aqui, ó. Aham. Temos a bolsa do Marcelino, Isso. o carro do seu Luiz. Agora eu quero saber de quem que é aquele corcel lá na frente. Eu duvido que tu lembre. Te peguei. Esse Aí não a deu pra sacanagem ver a também não placa. aparece nem o carro inteiro. né, cara? Eu Aí não vai deduzi dar. que era um Corcel, né? Mas parece um Corcel 2 aqui. Ou um Passat. Acredito que é um Passat. Depois eu boto É a foto e vocês possível. comentam lá se é Passat ou É Corcel. possível. É possível. Tem umas placas lá na Sim. coisa. Eu não lembro dessa casa. Eu tô... Também tem, né? 25 anos, eu vou lembrar como da Mas casa. assim já se fez, sabe? Assim, o escritório deu um passo largo e Sim. tal, né? Então deu para começar a pensar em futuro e tal. Uhum. Daí, de posse dessa casa aí, no ano seguinte eu já comecei a fazer o projeto para a construção do prédio que tem hoje ali. 2 andares. Tá. Isso, aham. Tu comprou de quem essa casa? Tu lembra? Essa Claro casa que tu eu lembra. comprei do seu Taí de Cane Tem. e... Esse eu, Trouxe uma foto que eu queria te mostrar esse eu aqui. conheci. O Taí de Cane eu comprei dele. E assim, ó, até umas... Assim, eu não tinha todo o dinheiro para comprar casa. Uhum. Mas como naquele mês a inflação deu 30%, 29 ponto alguma coisa, né? 29,6, não O me que falha a dá, memória. o que dá num mês hoje E deu eu num dia. tava, eu tava com o dinheiro aplicado e tal, e quando venceu o dinheiro, deu para quitar Sim. a compra da casa. Então É. foi... Não tô, Nilo, se continuasse aquela inflação, o que aconteceria? Porque tinha gente que vendia carro, vendia terreno, vendia trator para botar no banco, né? É. Mas era um lucro Era uma- real, era um... É uma coisa fictícia, né, Jean? Porque assim... Não adiantava nada o teu dinheiro dar um Não, monte. vamos supor assim, tu vai comprar um pacote de arroz, né? Uhum. Então, se o arroz aumentava 2 vezes por dia, ou mais, né? O dinheiro também aumentava 2, 3 vezes por dia. era final. né? Continua a lei da oferta e da procura, né? Sim. Então, muito se fala de que, entrou o fulano, subiu isso, se entrar o Beltrano, baixa Vai- aquilo sim. e tal. Mercadoria, o custo dela sempre é a oferta, né? A oferta e procura. Faltou produto no mercado, aumenta preço. Sobrou, baixa preço. Baixa preço. Isso Sempre foi assim, sempre vai ser, né? sempre vai ser assim. Qualquer economia saudável é assim, né? Porque É aí assim. o produto Aham. sobe, o cara tem tendência de querer produzir mais ele, daí Isso. ele baixa e assim Aham. nós vamos indo. Mas vamos voltar à tua casa aqui. Com algumas exceções de colocar mais imposto, por exemplo, no combustível, colocar mais Uhum. imposto, né, em tal produto e tal. Então aumenta-se ele, mas fora disso é a regra. Né? Eu imagino que combustível e energia é o mais delicado de porque mas- aí é uma cadeia, né? Isso. Aham. É desde o cara que É. levou até o cara que plantou, vai usar Aham. combustível e energia. vai ser- Tem o transporte, né, que e nós né? dependemos muito de caminhão, né? isso, aham. E para produzir tem o trator, né? Uhum. Enfim. Combustível é combustível. Sem combustível nós não funcionamos. O- Mas eu te fiz uma pergunta antes, Sim. ficou no ar. Vamos lá. Eu chegava lá em 1989, eu quero pagar o documento do meu carro.
Cheguei lá, como é que funcionava o esquema? Porque Tá. hoje é tudo, Aham. tá tudo resolvido. Eu pago no Pix e chega o Sim. documento, como tu Aham. disse, 15 minutos, É. na época. Na época, assim, ó, eram 11 formulários. À mão? A maioria deles preenchido à mão, outros com máquina de escrever e tal. Daí fotocópia, né? Eu tinha uma copiadora que eu gostaria de ter ela hoje. Ela consumia tanta energia que chegava quase a apagar as luzes quando eu apertava no botão lá. Daí o original passava por dentro da Sim. máquina e Será ela que tá ali tá no aqui? cantinho ali. Aqui, ó. Aqui no cantinho de lá, tu diz aqui? Essa maquininha? Essa aqui, ó. Ah, aqui no cantinho. Aqui em cima. É mal Essa ali. cinza ali. Não era não era um mimeógrafo, era uma copiadora elétrica, no Ela caso. tinha mais ou menos 60 quilos, tá? Só pra ter uma ideia. Precisava um caminhão para mudar a Daí copiadora de ela lugar. precisava aquecer ela, né? Sim, Daí o original passava por dentro e depois saía a cópia embaixo. sim. Né? Era, em média, dava para fazer uma cópia por minuto, se o cara era bom Se mesmo. o cara né? fosse atentadão, Isso, senão... Hoje Nossa, a gente, que infarte. cada 3 segundos a gente faz uma cópia. Cara, né? eu penso, antigamente as mulheres iam fazer um café, geralmente era a mulher que fazia, né? Ia fazer o fogo, Sim. esperar a água ferver, É, para fazer o café para tratar 8 filhos, 9, é 10. na mesma. E hoje nós, 30 segundos na frente do micro-ondas, já dá uma agonia. Sim, é verdade. É como tu É disse, verdade. estamos cada vez com É aquela rapidez que eu te falei, né? É. De um dia ser. produzindo mais e mais e mais no mesmo tempo. Tem que produzir Bate para 10, né? uma nostalgia aí, tu vê se... Não, assim, todas as fases me deixam, né? Essas fases profissionais me deixam orgulhoso porque eram momentos difíceis, né? Uhum. E a gente ia se adaptando a cada mudança. Sim. Só para você ter uma ideia, Jean, o primeiro computador eu fiz um consórcio de 36 meses. Tá? Daí, aí quando eu tinha pagado umas 20 parcelas, eu comecei a dar lance para pegar ele, né? Tipo um carro. Isso, o primeiro computador, Sim. sabe? Daí, quando eu fui sorteado daí, né? Uhum. Aí, como é que é? Esponqueado de Erechim, do Rio Grande do Sul. Eles tinham uma unidade em Rio do Sul. E eu posso falar deles porque não existe na região. Não, né? aqui é liberado. Né? Daí, eles me disseram, Nilo, veio uma versão nova. Tu vê, em 2 anos, uma versão nova. A gente imagina Nossa, agora, a né? velocidade... 2 anos sem versão no computador, né? Sim. Ou num celular, coisa assim, Nossa. né? Isso é... Em 2 compra um anos tu já pode celular- jogar fora o teu. Sim. Tu compra um celular em 2 anos, ele tá, né, Ultrapassado. obsoleto. Sim, tá, sim. Né? Então, assim, só pra ter uma ideia, né? Eram momentos muito difíceis. Né? Sim, sim, muito... Daí não existia nada de Windows, essas coisas, era tudo em DOS, né? Não adianta falar. Não, que a maioria- essa não... quando eu cheguei era o Windows, já levava É. uma semana para abrir a tela, Sim. mas era o Windows. Ele tinha um editor de texto e mais umas coisinhas assim, sabe? Sim. Daí a gente começava ali a fazer uns contratos social ali e tal, mas para ti gravar aquilo era uma coisa, né? Sim. Daí às vezes tu tava lá perto do final, dava uma piscada na luz, tu perdia tudo, Já tinha que era. começar tudo Eu lembro que novamente. e Curso de tal. computação, a moça que estava dando aula sempre dizia, cada 5 minutos, cada 2 minutos salva. Aham, sim. Porque se der uma caquinha, tu vai começar o texto todo do começo. É verdade. Até falando em cursos, o primeiro curso que eu fiz foi lá na Serra dos Índios, curso de datilografia. Datilografia. Mas daí os primeiros 60 dias, mais ou menos, tu não tinha acesso à máquina. Você tinha as letras numa folha, daí tu ficava lá. SD e tal, né? Sim. Então era bem sinistro. Agora quem é mais Era novo bem tá... Mas eu sinistro. peguei o negócio do ASD ali, assim. Aham. Mas era numa folha de papel, sabe? Pra tu não bater na máquina lá. Desenho, tá? Não, a máquina Deus o livre, né? Sim. É. Se tu E bate- quando nós fizemos, eu e a Jaque fomos fazer o curso de computação em Presidente Getúlio, lá no Colégio Orlando Bertoli, daí a professora dizia assim, ó, pelo amor de Deus, vocês não comem
bolacha, essas coisas, Sim. perto do teclado, porque daí as formigas fazem ninho no teclado. Era tudo umas coisas assim, cara, que... Outro. Não, Meu Deus. e o medo de mexer no computador, né? Sim, Porque tu tava sim, mexendo cara. num carro zero ali, né? É verdade, cara. Era um... Não era uma coisa de um salário Sim. mínimo, era. Aham. Hoje tu compra um Note, né? É, tudo Cada um certo. dentro da sua condição, mas Sim, enfim, sim. tu compra um Note, em 6 meses tu vai lá compra outro e tal, mas na Sim. época era sinistro, cara. Conseguir comprar um computador era sinistro. E tinha impressora? Como é que foi? Daí já tinha que ter impressora, porque senão não adiantava nada. Mas as impressoras eram matriciais, né? Não, ou seja, o formulário era contínuo Uhum. e do lado tinha aqueles furinhos que ela Sim, ia sim, sim. girando no Sim. rolo ali, sabe? Aham, aham. Então era isso aí. Isso era só Era uma máquina matricial. de escrever eletrônica. É isso aí. Não tinha, ela Não, não te ajudava em nada, só era É, mais tranquilão. sim, aham. Apesar que já tinha as máquinas de escrever elétrica, né, na Sim, sim. época, aí o computador foi uma máquina de escrever elétrica melhorada, porque Tu a podia- memória dela... Pelo menos tu podia pagar o que tu escreveu errado. Às Porque vezes. tu tinha que gravar em disquete, né? Daí Sim. tinha uns disquete maior do que essas fotos aqui. Sim, sim. O disquete Cabia- era bem maior. Caberia 3 fotos naquele disquete. Isso. Além de ser grande, né? Não cabia nada. Nada. É. Era loucura. Quando veio o CD, né? Nossa senhora, né? O É DVDzinho verdade. ali. Aham. Já cabia 30 músicas, isso era uma loucura. Mas tu quer ver a festa que já deu, já quando saiu daquele... Porque o primeiro... o primeiro disquete... O primeiro disquete era grande assim. Sim, era um papelzão. Daí não era um papel, mas... depois veio um disquete desse tamanho assim. mais ou menos. Isso. E ele cabia 4 vezes mais do que aquele um. Sim, Tu imagina. foi uma loucura, né? Aí quando veio o CD, ele cabia 800 vezes mais do que Sim, esse já foi um disquete, pulão, né? Então, Aí veio o pendrive e acabou com o CD. Então assim, cara, foram assim, muitas empresas lá atrás quebraram por não apostar nas mudanças, né? Uhum. Então, Aí quando tentaram acompanhar, tava muito atrasado, não dava mais. muito atrasado, Aham. Teve empresas que pensavam que o disquete ia voltar, né? Quando entrou o CD, o pendrive, não, isso aí não vai colar e tal, Não eles vai vão dar voltar, vão voltar. E os caras estão lá esperando hoje ainda, mas... Tem até uma história que a Kodak mostraram pra eles a câmera digital, eles não acreditaram no Isso, aham. Kodak. E inclusive, na Suíça foi apresentado, porque a Suíça sempre foi a número 1 no mundo em relógio, né? Relógio de pulso. Sim. E daí enfim, num encontro desses lá, né? Aham. Foi um japonesinho foi apresentar um reloginho digital. O Cassiozinho. E ninguém deu bola, né? Ninguém deu ênfase pra esse cara. E um japonesinho lá, ele foi lá e disse, ó, te dou, sei lá, $30 nisso aí e tal. Sim. E o cara, não, me dá aqui e tal. Foi. E daí, cara, deu uma febre de relógio digital lá, né? Uhum, Nos uhum. anos 90, por aí que Uhum. foi. E os relógios suíços entraram numa crise Sim. sem precedente, assim, sabe? Foi Tudo incrível. moderniza, né? Tudo foi modernizando e quem não acreditava naquilo ia ficando para trás, sabe? É que eu acho que o povo vinha de um negócio que... Imagina, só pensa comigo, quantos anos o pessoal ficou em carroça cara de boi? É verdade, Aham. 1000? 2000? Meu. Se tu for, né? Aí tá, veio um tratorzinho, alguma coisa. Uhum. Daí ficaram lá mais 30 naquele tratorzinho basiquinho. Sim. E depois começou a mudar a coisa de um jeito 2000 pra cá, calculo eu ali, que a coisa deslanchou mesmo, né? Assim, lá atrás, quando entrou o real, daí o presidente da República lá, ele falava assim, porque o agricultor passou uma crise muito Sim. ferrenha naquela época, sabe? Porque assim, trabalhar de enxada, tu não sobreviveria mais, sabe? Uhum. Daí, eu lembro que o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, ele disse assim, ó, o agricultor ele tem que se industrializar que nem as empresas Sim. da cidade, sabe? E ninguém levou isso muito a sério de início, e ele disse, não, é produção, né? Tudo é produção. Tem que agilizar, Né? tem que Assim dar. como lá atrás,
né? Começou a produção em série ali, quem Uhum. começou foi o Henry Ford, né? Sim, sim. Então, na agricultura também, daí começaram a se juntar, comprar um trator, né? E daí se juntar 7, 8 famílias, que acontecia lá na Serra dos Índios, muito isso, eles compravam os implementos, né? Daí Sim, fazer uma ficava, associação, né? daí ficava, sei lá, a grade numa casa, o arado na outra e tal, quando Sim. precisava, você ia lá e pegava, né? Uhum. Então assim, e foi devagarinho, foi se auto-industrializando e tal. E hoje nós temos agricultor com drone, né? Sim, Então sim, assim, sim. com ceifas, então, Milionárias, né? Hoje é verdade. o cara tem É. uma Ferrari na garagem, É no rancho. verdade. Aham. Tem O alguns pessoal aí. do agro ali tá. E É. isso nós aqui somos pequenininhos, né? Sim. Aham. É propriedade pequena, mas para ter aí 500 mil aí debaixo do Sim. rancho não precisa ser muito grande, não. Não. E também assim, né, Jean, porque hoje tem muita gente dependendo da agricultura para Sim. sobreviver, né? Sim, sim. Então assim, se consome muita alimentação, né? Se mudou muito o hábito também, Se come melhor também, né? muito melhor. Eu lembro quando a gente era pequeno, né, assim, a gente plantava o milho de enxada, o feijão de enxada, Sim, sim. e era aquilo que a gente comia, né? Sim, sim. No sábado a mãe matava uma galinha lá para fazer a sopa de domingo, Para dar um. e o resto da semana era o Deus o livre, né? Vamos se virar no tacho da sim. batata, foi assim que a gente foi criado. Nós temos uma pequena, mas para tu ver como a coisa demorava mudar. Vamos dizer que nós temos aí 20 anos, 20 e pouquinho de diferença. Aham. Quando tu era criança ou quando eu era criança, pouca coisa mudou em 20 isso. anos. Era a Uhum. mesma coisa, né? Talvez eu tinha uma escolinha um pouco mais perto, um ônibus para levar Sim. para a escola, mas a agricultura em si, nesses 20 anos ali, nada. Aí vem em encontro aquilo que eu falei lá atrás, de que um ano representava um ano, né? Sim, E sim. hoje um ano representa 10 Eu anos. acho que na época um ano era 10 anos era um ano. Eu Porque não evoluía, né? não, Mas é não. que assim, o ano tu só passava aquele ano, sabe? Sim, sim. O outro Continuava ano na tu mesma coisa. passava de novo. Sim. Aham. É isso que se falava lá atrás. E se eu Não só se falava, como acontecia. E era né? isso, era isso. Se eu for pegar o que eu tenho de quilometragem atrás de Capinadeira, tu não tem noção. Nossa Que senhora. digo eu, então. Nossa senhora. Era todo. Chovia Arado. lá. Arado, Capinadeira. Arado e Capinadeira, eu era Nossa. campeão. Inchada. Tudo, Sim. né? Não tinha nada. Aham. Nada. Se produzia 40 sacos de milho Sim. por hectare e olhe lá, né? Eu na enxada era bem malandro, cara. Acho que Eu era. acho que o pai deu graças a Deus quando eu saí da roça, porque Não era tua vocação a esse roça. ia morrer da fome. Na roça não Não funcionava. era o meu mundo, não. Não era tua. Não. Desde sempre tu viu E que. mesmo capinando lá, eu sonhava em trabalhar numa contabilidade. Nunca de ser proprietário de uma contabilidade, mas sempre meu sonho era isso. Eu acho que tu é o primeiro cara que disse pra mim que eu queria trabalhar numa conta. Porque e quando o que tu sabia de contabilidade na época? Tu tinha ido em algum lugar e achou muito legalzão? Não, é que é assim, eu achava legal. Eu acho que passava nas novelas na época, né? Porque, Alguma coisa? Trabalhar em sim. escritório e tal. Daí o cara, né? Sim. Daí o meu sonho era morar em Presidente Getúlio, né? Ou outra cidade e trabalhar numa contabilidade. E deu certo. Nunca trabalhei numa contabilidade, só Sim. trabalhei no frigorífico lá, né? Sim. Na Aurora e trabalhei na minha contabilidade. Ótimo, até hoje. Bem melhor que o teu Bem sonho. melhor do que trabalhar numa contabilidade. Né? Tá, então nós pulamos tudo de novo. Cheguei na loja, quero fazer o documento do carro. A terceira vez que nós entramos nesse assunto. Tu preenche os formulários, beleza. Certo. São Daí quantos assim, formulários? 7, era 11 formulários, 11. tá? Daí era assim, o cara vinha, entregava o documento ali e tal. Daí tu não tinha tabela ainda, no começo do mês tu não tinha tabela do IPVA, porque vinha uma tabela de Florianópolis até Ibirama, daí o ônibus do seu José Mundini ali, né, da Presidente trazia, aí o saudoso Aldo Schneider era coletor na época, né, em cima do prédio do Rogério Keller ali, né, daí aí eu ia lá, pegava uma cópia daquilo, né, naquela máquina que acabava com a energia da cidade. Bem essa aí, eu levava lá, tirava a cópia para mim, devolvia o original para ele, Uhum. daí ali tá, vamos supor, um Chevette 85, né, aí tem um Chevette SL, o GL, o GLS e tal, né, todos,
cada um tinha seu preço diferente, né? Aham. Daí tu ia ali, calculava e tal, preenchia o IPVA, ia no BESC, pagava. Aquela Daí folhinha depois, compridinha assim. Ainda isso, daí ficava uma parte no BESC e tal. Sim. Daí eu ia lá no Aldo, né? Na exatoria, né? Na Sim. antiga exatoria. Daí ele conferia lá com a tabela dele, ver se eu tinha recolhido certinho e tal. Daí ele, no verso, ele colocava um carimbo, que Pra tudo variar. era no carimbo, né? Para variar, mais um carimbo. Daí eu vinha, daí eu preenchia os outros documentos e daí no final de tudo preenchido, aí recolhia, preenchia os DARI da época, né? Uhum. Eram uns formulários verdes assim. Aí ia no BESC pagar de novo e tal. Daí pegava o ônibus, ou uma carona, né, com o saudoso Pedro Fossa, né, Alguém ou que- com o Tito, Aham. ia para Ibirama daí, que eu não tinha carro, né, Aham. daí ia para Ibirama e entregava os documentos lá, aí uns 14 dias depois ia lá buscar e tal, Nossa. daí tinha que torcer pro pessoal vir lá, do DENIC, da Barra da Prata, da Serra da Abelha, buscar o documento daí que estava pronto. Era no fio do bigode. O cara entregava lá pra ti, tu Isso, fazia aham. tudo. E depois, quando tava pronto, o cara vinha buscar e pagava. Isso, não, ele pagava antes já. Pagava antes. Pagava antes. Daí, assim, tinha documentos já que não tinha chegado ainda aquela tabela do IPVA lá, Aham. e daí eu ia assim, deve ter subido 5%, 8% No do mês pro chutômetro. outro. Só que daí era assim, se sobrasse no dinheiro de hoje, vamos dizer assim, R$ 2, quando a pessoa vinha buscar lá do interior, coisa assim, o troco dele estava na carteirinha ali junto. Junto. É. Aquela carteirinha de Sim, plástico. Que aham. Nunca fiquei com R$ 1 de ninguém, né? Sim. E se faltasse? Aí tu cobrava do caboclo. Se faltasse, daí eu ia explicar, assim, ó. Deu né, problema. Eu calculei aqui e tal, mas isso eu já deixava claro antes, Sim, né? sim. Vamos por suposição. E o pessoal tal. também já estava acostumado com esse. Era o mundo, né? Era Não o tinha mundo, outro era assim. mundo. Era assim, né? Era assim. Mas Tá. tinha. Eu, uma vez, quando eu trabalhava na autoescola, eu tinha o que tinha de carro na época e o que tem de carro hoje. Acho que na Uhum. época dava um cada 10 habitantes, hoje deve dar dois quase por habitante. Para te ter uma ideia, na época, mesmo sendo despachante sozinho, né? Uhum. Eu fazia, sei lá, no máximo 250 documentos por ano, né? Sim. Fala, pessoas, voltamos. Pequeno problema técnico aqui. Minha câmera resolveu falecer. Vamos começar de onde nós estávamos aqui com o Nilo. Ele disse que ele fazia 250 documentos por ano, era isso, Nilo? Mais ou menos? Lá em 89, 90, 91 ali, 250 documentos ano De média. era legal. E no ano passado, esse ano também tá se encaminhando para isso, em Uhum. torno de 1.700, 1.800 documentos ano. Então, Com certeza a tua margem por documento diminuiu também, né? bastante. Bastante, né? aham. É tudo, né? Como a gente estava falando antes, né? Aham. É que, né, como eu coloquei antes, que hoje existe N maneiras de se fazer, né? Então, assim, quem quer que tu cuide do patrimônio dele, né? É que nem fazer imposto de renda, né? A Sim. gente faz em torno de 450 declarações de imposto de renda e tu não precisa de mim para fazer o imposto de renda, né? Ou de Uhum. qualquer outro profissional, de um advogado e coisa assim. Sim. Mas tem muita gente que gosta, e acha seguro fazer alguém, né, ajudar a cuidar do patrimônio dele. Sim, sim. E a gente dá muitas dicas, né, principalmente no imposto de renda e tal. E no despachante não é diferente. Eu acho que vocês, como é o ramo, né? Quem vai fazer um imposto de renda? O cara vai se preocupar com isso uma vez por ano. Isso, aham. E quando tiver quase vencendo o prazo, provavelmente. Tem Geralmente. tem alguns que é maçante, né? Mas tem Geralmente é assim, né? tem aqueles que lá em março, né, já começa a se preocupar. já estão. Mas vocês estão fazendo isso sempre. Então é lógico que vocês vão fazer muito mais rápido e com menos chance de errar. Sim, sim. Aham. Né? Fazer imposto de renda, assim, tem muita gente que diz, mas é só ir lá, baixa um aplicativo e tal, e já importam a parte da Receita Federal e tal. E daí eu lanço lá mais 3 coisinhas e não aparece nenhum erro, nenhuma mensagem, né? Tá tudo certo. De aviso e tal, eu entrego e tal. Mas isso é cumprir com a obrigação, né? E não fazer declaração de imposto de renda. Sim, sim. Então, são coisas distintas, né? Sim. Já que nós estamos entrando nesse assunto aí, como é que está o imposto de renda hoje? Quanto que tem que ganhar para pagar imposto de renda?
Hoje, imposto de renda, a faixa aí de 32, 33 mil reais tem que... Ano. Ano. Aham. Não é muito, não, né? Não chega... 2.800 por aí por mês. Minas que eu vou ter que Já fazer tá imposto de renda. entrando. Já tá entrando Eu não sei na se obrigatoriedade. que bom ou que ruim, mas aí tem declarar e não é porque tu declara que tu paga, é isso? Isso, aham. Declarar é uma coisa, pagar o imposto de renda, explica para nós, já que nós Isso. entramos nesse assunto. Não, é que assim, ó, Jean, o funcionário, a maioria dos funcionários tem imposto retido durante os meses do ano, né? Sim. Aí chega a final do ano, a empresa entrega uma tal de DIRF para o governo federal, né? E lá para a Receita Federal. E lá a Receita já sabe quem é obrigado e quem não é, né? Sim. E a gente também já manda daí para os funcionários dos nossos clientes quem também está obrigado a fazer ou não, né? Uhum. Daí, em cima disso, cada um, né, procura ser profissional ou tenta se resolver da sua forma Sim. e tal, né? E faz a sua declaração. Aí tem aquele que já tem lá um imposto X retido, aí a gente tenta buscar o máximo possível dessa restituição. E tem aqueles que, além de ter pago esse valor X, ainda tem que pagar mais Y em cima, né? Sim, sim. Então, assim, depende de declaração a declaração, né? Tem alguma dica aí para pagar menos imposto de renda? Que seja legal, né? Não estou falando de fazer cachorro. Para pagar menos imposto de renda, é ter uma fonte de renda só. Se tiver duas fontes de renda, automaticamente vai pagar. Não tem choro. Porque tu usa a faixa de isenção para cada, né? Aham. Vamos exemplificar assim, Jean. Até 30 mil não paga, certo? Certo. Daí com 31 já pagaria sobre aquele 1. Certo. Mas daí tu tem um emprego que tu ganha 30 mil e daí tu tem um outro emprego que tu ganha 30 mil. Então nem a empresa A nem a empresa B vão descontar imposto porque não passou, né, do limite mínimo para dedução. Mas quando eu vou declarar, eu tenho que pegar os dois Todos os rendimentos. os dois 30 e jogar, daí Entendeu? 30 com 30 vai dar 60. Então, Já passasse longe da... fatalmente, desses 60 o cara vai pagar bastante imposto. Sim. Daí, como ele já não pagou durante o ano, porque até 30 não pagava, até o outro 30 também não pagava, né? Então ele vai pagar um imposto sobre os 60 daí, O susto vai ser maior, Vai resumindo. ser porque ele não tem imposto retido para abater daquilo que ele vai pagar, né? Sim. Então, Funcionário mais ou público, menos. geralmente, já quem ganha um pouquinho mais, ou é toda a empresa? Não, Eu ganho qualquer... 10 mil por mês numa empresa lá, o imposto de renda já é retido todo mês. É retido. Quem tem, né, quem tem um vínculo empregatício é retido. É retido, tanto É faz se é retido, funcionário público, Isso. privado. Vamos por assim, eu tenho uma empresa e eu tenho um prolabore, né, que empresário não tem salário, ele tem um prolabore, Sim. né, é um salário com outro nome, né, mas Sim. enfim, lá é retido o INSS, imposto de renda, como qualquer outro funcionário. O diferencial do funcionário para o patrão é que o patrão ele só tem deveres, ele não tem direito, né? Porque o empregado tem direito a férias, o patrão não tem. Sim. O funcionário tem direito a 13º, o patrão não tem. E assim vai, sabe? Tu acha que Assim. todo mundo que é empregado devia ser patrão por uns dias? Seria interessante, seria interessante. Todo mundo que tem empresa fala a mesma coisa. Para ser empresário, o cara deveria também de fazer um estágio primeiro de funcionário, De funcionário, né? para ver como é que funciona. E Né? inverter também seria interessante. Seria bem legalzinho, né? Bem legalzinho, né? Para valorizar assim, ó, porque assim, o funcionário, quando ele vai dormir, ele deita num travesseiro, né? Uhum. O empresário, quando ele vai dormir, ele deita num tijolo, Sim. né? A cabeça, a cabeça dói mais fácil. Né? Quando tá indo tudo mais ou menos, beleza, né? Mas daí agora... assim, né? O empresário, né? Se ele é bem organizado, ele se dá o luxo de não trabalhar uma tarde, né? Sim. Enfim, de tirar 10 dias para ele e tal, né? O funcionário ele fica mais engessado, né? Certo. Então, o funcionário, ele vai ter férias de 10 a 30 de setembro, por exemplo, e em dezembro lá, do dia 20 até o final do... tal, terminou as férias dele. O patrão, ele não tem esse direito, mas assim, só que ele pode pegar 3 dias em janeiro, 5 dias em maio,
10 dias em setembro, por aí, né? Desde Então, que a assim, empresa esteja funcionando. Se não essa tiver, flexibilidade o patrão tem, desde que a máquina esteja rodando, né? senão nem esse. Senão fica Vai difícil. trabalhar sábado e domingo Fica ainda. bem difícil, é. Para hoje, Nilo, quem for tu é um empresário, né, bem Sim. sucedido, né, na Uhum. medida do possível, o que tu daria assim, não, quero abrir uma empresa hoje, o que tu diria? Em que segmento? Enfim, uma empresa, no Tá. geralzão. Como tu cuida aí da Aham. contabilidade de 200 Tá. e tantas, tu já deve ter visto tudo que é tipo de situação, né? Sim. Assim, ó, Jean, para ser um empresário, tu não pode focar só no financeiro, né? Uhum. Então, assim, tu tem que ter, quando tu vai montar uma empresa, tu tem que ter um norte, tu tem que saber o que que cabe, né? Uhum. Aqui. Vamos supor assim, tu não pode é, Abrir um shopping em Vitor Meirelles não vai funcionar. um shopping seria uma. Eu ia até, né, assim, colocar assim, não adianta tu vender sininho para botar no pescoço de cabra se não tem Não tem cabra, nenhuma, né? sim. Então, assim, as coisas têm que ser lógicas, Pesquisar né? o mercado primeiro? Isso, tem que ter uma pesquisa de mercado, né? E daí tu tem que começar pequeno, tem que ser honesto, tem que falar sempre a verdade, né? Então Uhum. tu não adianta. Porque não adianta, né, Jean, tu falar um negócio aqui hoje, né? O espectador ele vai nos ouvir, né? Uhum. E depois, sei lá, numa semana, num mês, num ano, 2 anos, a verdade vem à tona. Não Sim. adianta eu chegar aqui e falar uma coisa que não acontece, né? Ou que não aconteceu, que ali na frente a verdade vem à tona, né? Aí Mentira fica tem chato. perna curta, né? Então assim, e a credibilidade tu perde dessa forma, Sim. sabe? Então, Pra criar confiança é difícil, pra perder. É, então é em tudo assim, né? Tu tens um hall de N coisas, né? Uhum. Mas se tu escorregou numa, É, a moral vai nas outras todas, né? vai em todas, né? Vai. Tu acha hoje assim, tu disse que tu tinha um sonho de trabalhar em contabilidade. Se não Aham. fosse contabilidade, o que tu acha que ia ser? Dormir em Pois bambu? é, Gia. Nós temos umas fotos É, antigas aqui. Eu tava olhando, foi só o tempo de fazer uma piada aqui. Vamos sim, voltar pro sério aqui. tá. Jean, se não fosse a contabilidade, assim, ó, eu sempre tive uma afinidade com essa parte de escritório, né? Tu gosta do Então, negócio assim, Tu gosta sim. da matemática ou tu gosta. Olha, eu sempre fui bom em matemática. Ou tu não gosta muito de sol mesmo? Porque eu vou dizer pra ti, nem É, todo mundo gosta de sol quente. Isso é não, um fato. o sol eu acho que não faz bem e ninguém gosta de sol muito Muito de sol. quente, né? Não. Mas assim, eu nunca tive esse problema, sabe? Sim. Eu era meio malandro, na enxada era meio Sim, malandro, sim. assim, né? Para não dizer mais do que meio. Mas não é isso também que me jogou para dentro do Sim, escritório, sim. assim, eu me identifico, Uhum. né? Eu estou hoje com 64 anos e continuo me identificando com isso e não tenho anseio nenhum de ter um outro ramo de atividade que não seja na área administrativa. Então, se não fosse de contabilidade, ia ser outra coisa, mas que fosse na parte de administração. É o Isso, teu. aham, nesse mundo, No- Talvez, né, trabalhar num banco, né, Uhum. uma coisa assim. Sim, sim. Hoje não, né, mas lá Se atrás. fosse lá com 20 anos, de Isso, repente aham. tu encararia um caixa de Isso. Eu banco até aí. fiz uns concursos no Banco Brasil, no Sim, BESC e tal. sim, sim. Mas Tu acha que esse negócio de concurso público deu uma esfriada, o pessoal já não é mais aquele sonho, né? Eu é. sinto assim que é, não é aquela. Opa, uma vez o cara ser caixa no Banco do Brasil, para. uhum. Opa, né? Hoje acho que não tá mais aquela bola toda, né? Não, Jean, assim, ó, quando eu era jovem, como eu dizia lá no Chico Anísio, quando eu era pequeno lá em Barbacena, né? Aham. Um funcionário de um Banco do Brasil, o salário, vamos jogar hoje, em torno de 40, 50 mil reais. Sim, por isso que Né? era interessante. Isso, era muito interessante na época, né? E hoje, sim, é um funcionário do Banco do Brasil, ou, né, enfim, das Ganho mesmo tanto que os funcionários. né, Ah, depende. foi. Beleza?
Não, Jean, com relação aos funcionários, assim, né? A gente tem uma equipe muito bem renomada, assim, né? São um Uhum. pessoal bem treinado, é um pessoal que veste a camisa junto com a gente, são coesos, são responsáveis, né? E Uhum. sim, falar dos funcionários que a gente tem hoje é praticamente chover no molhado, assim, né? A gente Uhum. tem uma equipe muito boa, né? Boa até fica aquém daquilo que a gente gostaria de falar, mas também não dá para encher muita bola de vocês, né, Vamos pessoal? pedir aumento Senão todo vocês vão mundo. pedir aumento amanhã já, tá bom? Acho que Brincadeiras à parte, né, gente? a questão de salário de funcionário é responsabilidade, tempo de empresa, tem uma N coisas que Tem. vai, Aham. vai E- interferir nisso, né? Sim. Falando em tempo de funcionários, né? Tirando ali, com exceção do Cid e da Jaque, né? Que me ajudam na administração, né? A Jaque tem... Jaque, não vou falar a tua idade, mas a Jaque tem quase... Está perto de 30 anos comigo, né? Sim. Daqui a exploração infantil ali pesou um Na pouquinho, né? época, Sim. a lei não era É, tão. e o Cid está 23 anos comigo, né? Mas do pessoal que... Olha só, É, é, eu vou dar um tiro nesse negócio aí, cara. é o cabo aqui. Provavelmente. De boa? Bora, vambora. A Aham. Jaque tá 20 e 30. É. Então a Jaqueline, né, tá uns 25 anos comigo, para mais, né? Porque na Certo. época exploração infantil era válida, né? E o Sidney tá 23 anos comigo. Aí nós temos funcionário que esses dias a gente completou 10 anos de casa, né? Uhum. E agora nos próximos 2 anos ainda vamos ter mais uns 4 funcionários com 10 anos de 10 anos casa. de casa cada um. Então isso eh, dá uma Uhum. credibilidade muito grande com relação ao cliente, né? Então É. quando o cliente liga, ele vai falar direcionar com o funcionário X, né? Então quando ele liga outra vez, a mesma coisa. Uhum. Existem N empresas por aí, contábeis, né, que tu liga 2, 3 vezes, tu fala com a mesma pessoa. Quando vai ligar a quarta vez, já não é mais Já não é aquele, mesmo. já é outro. Sim. Então, isso faz a gente ser um pouquinho à frente dos outros, Uhum. né? Uhum. A permanência do colaborador no nosso escritório. É só imaginar que o cara fez o documento do carro 10 anos, fez com o mesmo funcionário. É Um verdade. exemplo assim. Aham. O funcionário já sabe do carro dele, o cara já sabe Isso. a conversa fica mais fluida, né? Mais Aham. tranquila. Assim é no fechamento do balancete, né? Enfim. Lá no RH, na emissão da folha de pagamento, é a pessoa que faz a alteração contratual, o registro da Uhum, empresa uhum. e por aí afora. Tá Né? tudo. Viram tudo amigo ali. Tudo. Isso, Além de. Então, Tem muito desse cliente teu que era cliente e agora faz uma carne junto, sim, não? tem aqueles que convidam a gente para o final do ano, né? Para o encerramento da empresa Sim, deles sim. e tal. E pode continuar convidando que a gente Tá participa, tudo certo, né? Dentro do possível a gente participa. Eu acho que é meio inevitável isso, né? Tu tá aí 20, Eu tô 37 anos. 37, eu achei que era 27. 37 anos e dia 4 de agosto agora completa 38 Tem anos. empresa que tava contigo lá de 37 anos? Acima de 30 tem diversas. O começo foi mais devagarote, como tu Não, disse, é né? que assim, ó, as empresas ela têm uma vida não tão longa, sabe? Aham. Dificilmente uma empresa vai chegar a 50 anos de empresa. Isso, E se ela chega com outros proprietários, sabe? Sim, sim. Daí eles já vem com outra performance, outra cabeça e tal, e Uhum. acaba às vezes, né, vendo que tu não tu não chega no anseio dele, né? Uhum. E também tem aquele que assumiu uma empresa e essa empresa não trabalhava com a gente, né? Sim. E o cara disse, não, esses são os caras, eu vou trabalhar com eles. Tem os dois lados, Então, assim, né? tem os dois lados, sempre vai ter. Tem uns que vão com a tua cara e tem uns que não vão também, né? É o fato, né? tem aqueles que levam pelo lado pessoal, Sim. né? Mas a maioria hoje vê a gente pelo lado Porque mexe no empresarial, o lado financeiro, parte né? mais Então, sensível do assim, corpo humano, que é o bolso, né? É o bolso. Então, assim, o governo, ele
ele consome bastante, né, da parte administrativa. Hoje nós temos um país muito burocrático, né, Jean? Uhum. Aonde se precisa muita carga horária na parte administrativa. Muita Então, energia assim, nessa parte aí, né? então uma indústria, ela deixa ele produzir é, mais porque ela tem que botar 10% desses funcionários dentro do Uhum. administrativo, né? Sim, sim. Então, isso está se tentando mudar agora com a reforma tributária e tal. Mas a gente não vê assim que o Brasil vai conseguir desgarrar da burocracia. Tão Eu acho que rápido, não não. vamos. Acho que nós temos lei, eu vou falar agora por experiência minha aí na Câmara de Vereador. Meu amigo, para mudar uma lei tem 10. Tem. Até tu chegar naquela uma que tu tem que mudar. O povo não tem nem noção, e eu acho que eu tinha um pouquinho de noção, mas não tanta. É loucura. Chega da. A gente que tem mais vontade de fazer as coisas rápido, não, pá, bum, tu já tá mais habituado, né? Mas eu com burocracia, vamos dizer assim, mas quando tu é dono, tu pá, pum, vou fazer, né? E ali no sistema, no público, eu acho que a burocracia é um pouquinho maior do que a privada ainda, né? É que o público, ele é assim, já. Se choveu ou deu sol, o salário do setor Vai público cair. ele cai. Então, assim, não se trabalha tão rápido como nós, né? A gente, o empresário, tanto contábil que nem o do supermercado, de material de construção, enfim, né? De qualquer ramo, ele tem que correr, né? Se ele só Tem que ser andar, rápido. o outro passa por cima, Sim, né? sim. O setor público, se tu andar, já está ótimo, né? Já, As coisas já vão se indo, andar né? tá ótimo. Tá. Se andar tá ótimo. E assim, a parte empresarial tem que correr, sabe? Sim. Então, tu ainda tem muitos empresários engessados, né, que para te colocar uma mudança, porque o ser humano ele já é irredutível a mudanças, né? Uhum. Ele quer ficar acomodado ali, Na zona de conforto, mais tranquilo. tipo a choca lá, esperando chocar os Sim, pintinhos, sim, né? Quanto sim. mais tempo demorar para descascar o ovo, melhor, né? Aham. Mas assim, a maioria que quer ser alguém na vida Tem que corre. agilizar o negócio. Então assim, eles procuram, né? Mas não, tu me ajuda a ser um pouco mais ágil na coisa, né? Uhum, E se nós ir por aqui, se nós ir por lá e tal, né? Sim. Então assim, a maioria do empresariado hoje, eles correm, sabe? Senão Eles não, correm. não aguenta, né? Não aguenta. Não aguenta. Se Não tu aguenta. esperar. É Hoje- aquela coisa que a gente falou do disquete lá atrás, se tu esperar muito tempo para se atualizar, tu não alcança Isso, mais a aham. corrida. Eu até, assim, ó, lá atrás, Jean, quando eu lia uma legislação sobre exportação, eu nem lia, sabe? Quando via uma matéria, já virava pro lado, porque, em Vitória ninguém nunca vai exportar, sabe? Aham. E hoje nós temos empresas que exportam, Exportador. sabe? Temos diversos clientes nossos que exportam, que importam, né? Então, assim, Tem que entrar, É. não. o mundo, assim, ele está muito pluralizado, né? O mercado, ele é único hoje, né? Assim, Uhum, tu uhum. não pode dizer assim que Vitor Meirelles não vai ver um produto importado ou um produto de Vitor Meirelles não vai ser exportado, porque... Hoje não dá mais para dizer dane-se o que acontecer na China, né? Ah, sim, é verdade, Não tem a É, menor Nós possibilidade. temos um mundo, né, muito, globalizado, muito né? globalizado. Todo Então, mundo assim, tá ligadinho, né? Então, assim, tem a guerra lá da Rússia com a Ucrânia e tal, é um problema deles. Não, é um problema de todo mundo, Sim, problema sim. nosso também. Se fosse na época dos nossos pais, dos nossos avós, nem ia saber dessa guerra. Olha, Ou se ia saber. isso. Lá atrás poderia se dizer, né? Antes da globalização, Uhum. se dizia, né? É um problema deles. Vocês estão Sim. brigando lá, a hora que fizer as pazes, tá bom. Se não fizer, Se também matar tá tudo, tá bom e tal. Tô nem aí, né? Daí na hora que não vier umas bombas atômicas aí, tava tudo Tá- certo, né? Aham. Mas hoje não, cara. Hoje deu um tiro lá, a bolsa Vai que dar cai, problema. né? Uhum. Quem tem investimento já fica com a orelha em pé, porque algo, né? Uhum. Algo de errado não vai estar certo. Sim, nós falamos do setor público, nem Aham. nada contra quem trabalha no setor público, não Não, é em essa a ideia. absoluto, Não é isso, absoluto. não é isso, né? É que o sistema é assim mesmo, tem que assinar, hoje não é mais no carimbo, mas é quase isso ainda. Tem que passar por 10 pessoas para chegar lá e tal, lugar e tal. Eu tenho uma ideia muito louca, assim, de repente pegar esse setor público, essa parte burocrática e pegar uma empresa particular para fazer isso. Tu acha que renderia mais? Com certeza, Jean.
Eu iria até mais longe, assim. Eu penso, assim, que essa parte de cascalhamento de estrada, coisa assim, Também sou a favor. ela seria, eh, ela seria, assim, eu acho que daria um trabalho mais de excelência, né, assim, porque não é que o motorista da caçamba não é bom, o patrulheiro não é bom, não sei o quê, Uhum. mas assim, aquele engessamento, ele sai do gabinete, né? Não vou dizer o do prefeito, mas ele Mas sai aqui, daí ele volta, sabe? uhum, uhum. Então é totalmente diferente do empresariado. Se tu contratar uma empresa para fazer um cascalhamento, da Serra da Abelha até na Barra da Prata, os caras vão te mostrar um serviço diferente do que o nosso pessoal faz. Sim. Mas não vai dizer que o nosso pessoal não é dedicado, né? O nosso pessoal é muito dedicado, quem trabalha no É setor, que né, da a coisa é prefeitura. engessada mesmo, né? É uma cultura, né? E Uhum. pode trazer assim, vamos trazer então as caçambas de Ibirama, então, para fazer essa parte. Vai Vai ser mudar. da mesma forma, Sim. ou pior, Sim. né? Ou menos bom, vamos dizer assim, Aham. da nossa turma daqui, sabe? Então, assim, em resumo, né? O setor público tem um jeito, né, de ver e fazer as coisas, Uhum. e o setor privado tem outro. Em resumo, é isso. É isso aí. Eu acho que até a criação de município e tal, uma época atrás, se tinha uma cabeça diferente, não, vamos criar um município para desenvolver um local, não tinha isso? Uhum, Até tinha Passo Manso, se eu não me engano, eles queriam fazer uhum. município, tinha um monte de... Se criava um município para desenvolver um lugar. Acho que hoje já não tem mais essa cabeça, né? De querer ficar criando municípiozinho por tudo que é lugar para desenvolver, já se trabalha de outro jeito, né? É que assim, Eu Jean, digo município que não se mantém, né? sim, o nosso é um, né? O Nossa, é nosso um, não por se exemplo. mantém. Não Então, se mantém. assim, os municípios com menos de 10 mil habitantes, a maioria deles, a maioria esmagadora deles, ele não se paga, vamos dizer assim, O que a né? gente quer dizer assim, ó, Ele sem não, verbo estadual, federal, o município falha. isso. Aham. Se ele for viver da própria renda, ele não consegue, Uhum. né? Então, assim, é pouca renda que se exporta, né, no município, não é que está exportando para outro Sim, país. sim. Vamos supor, se tu vender daqui para Vitimarsum, vamos chamar isso de exportação, Sim. né, Jean? Se exporta muito menos do que se importa Uhum. no retorno Sim, sim, financeiro, né? sim. Então, assim, o custo é muito alto para manter a parte pública, né? Em parte por causa da burocracia, né? Isso. Se Em volta parte por causa disso. para vocês entenderem, volta um projeto da Câmara para a Prefeitura por uma vírgula. É verdade. Literalmente. Aham. Uma letra. E a gente resolve, É. né? Lá no nosso setor, a gente, né, no setor empresarial, Uhum. a vírgula, não, nesse caso, não Não. conta, né? Porque nós precisamos mandar para frente. Isso, Né? isso. Senão o É outro uma, vem é e te uma coisa que atropela. é óbvia. O cara botou uma vírgula, óbvio, Sim, não foi uma aham. coisa proposital, mas volta. Mas isso é o porquê, Jean, é assim, ó, porque no ramo empresarial, se tu não correr, o outro passa por cima. Sim, No setor público, tu não precisa correr porque não tem ninguém atrás de ti não há que vai passar concorrência. por cima, né? Uhum. É tu e tal, vocês são 9 vereadores. Não vai ter, se tu vai na sessão, não vai na sessão, continua 9 vereadores. Sim, Tu é um dos 9, sim. entendeu? Só para entender a Uhum, coisa, uhum, né? uhum. Tá. Se tu for falar, eu acho que com 80% da população, ninguém é contente com o setor público. Mas é assim, é porque a população em geral, ela tem, né, seu anseio, ela Sim, sim. busca constante e tal, e ela vê que o setor público ela não acompanha, né, e nunca vai Não, acompanhar. não. E não adianta nós ficar aqui batendo até meia-noite. Nós estamos só Não vai conversando. mudar. Não vai mudar, Jean, porque assim, não é uma coisa setor público Vitor Meirelles, setor Não. público É. Vitimarsum, setor público Presidente Getúlio e tal. Santa Catarina, Brasil. É geral, é Uhum. geral. É assim. É, né? a única coisa que me admira é que com 80% da população, estou chutando o número aqui, não achando bom, continua assim. Isso que Por quê, né? Por quê de continuar assim? Mas enfim, quem sabe um dia, né? Devagarzinho a gente vai. Acho que já está meio que partindo para esse caminho, já devagarzinho. Acho que nós vamos dar uma melhorada daqui uns 60 anos, talvez aí. Não, eu penso, Jean, assim, que muita coisa já mudou, né? Sim. Então sim. tem que ir se mudando cada vez mais. Uhum. Nós temos
já administradores sérios Sim, no nosso sim, sim. município há bastante tempo já e tal. Uhum. E vamos torcer para que os próximos sejam mais sérios, Sim, sim. mais engajados, mais Uhum. comprometidos Sim. ainda, né? E assim, o que nós precisamos em Vitor Meirelles e não tem como ser diferente, é verba externa que vem, né? Do Sim. governo do estado, governo federal, Uhum. de deputado, enfim, né? É que não vai deixar de ser município agora, então nós temos que se virar com o que nós temos. É o que temos, né? É o Então que tem temos, correr. vamos ter que Tem- dar-lhe agora. Tem que Né? correr, né? É isso aí, É. vamos pedalar. Sim. E uma coisa que, só rapidinho, sempre se fala em emprego, um cargo político que não é emprego. Eu acho que as pessoas deviam encarar cargo político como um emprego, sim. Porque se tu tiver um funcionário que não está rendendo, o que tu faz com ele? É. Então, assim, o mal que se criou lá atrás, né, foi o concurso público, né? Sim. Então, assim, ele, assim, em parte, ele dá uma segurança para o funcionário, porque senão, eu pedi voto para o Joaquim, Tchau. daí o Joaquim perdeu, o Manuel se elegeu, né? E o Manuel foi lá e me mandou embora. Então, assim, essa segurança se tem, né, Sim. neste caso. Mas, por outro lado, há uma acomodação, né, no setor público que eu não concordo. Então, assim, Sim. né, Sim. não Eu é acho regra, que tá? isso daí nós já não vamos é chegar em 95% da Sim. população. Mas isso não Não é é regra, regra, tá? não Nós é temos muitos funcionários públicos muito bons, tá? Eu diria que a maioria. É. O problema é que a minoria, a Estraga, maioria leva fama pela minoria. É Eu acho verdade. que a maioria gosta de trabalhar, chega lá cedo, quer trabalhar, Aham. quer ver a coisa ir pra frente. Aí aqueles Sim. que querem ver a coisa pra frente batem na burocracia daí. Aí ele, Aham. ele demora Infelizmente mesmo é assim. assim, cara. Mas mudando de assunto agora, senhores, Vamos lá. senão nós vamos. Vamos Daqui lá. a pouco o Nilo já sai prefeito daqui. Política, nunca, Nilo? Nunca, assim, ó, eu participei, assim, né, de ajudar pessoas que eu vi, Sim. assim, que mereciam estar lá, né? Democracia, isso aí. Então, assim, ó, eu nunca tive esse anseio, né? Até muitas pessoas vieram pedir, Nilo, vai tu ser o nosso prefeito e tal. Uhum. Mas esse engessamento Que e agonia. essa parte do setor público tá, sei lá, acomodado na cadeira, Uhum. me faz Não não querer. gostar da coisa, sabe? Porque é assim, ó, tu vai ali no meu escritório eu consigo administrar do meu jeito Uhum. e o pessoal vem comigo, sabe? Sim. No setor público tu não consegue levar o pessoal contigo. Então essa é a diferença, sabe? Sim. Então assim, tu vai lá daí que para te estressar, né? Então assim, pessoal, vamos para cá, daí 5 vai para cá, né? Um vai pra cima, um vai pra Isso, baixo. Mas assim, né? Se tu tem 100, 90 te segue, mas aqueles 10 te estressam de um jeito que esses 90 acaba não sendo a maioria, sabe? Então, se digamos, eu fiz sim, entender, sim, né? sim. Então, digamos assim, tu gostaria sim de ser prefeito, vamos dizer, mas desde que fosse Isso. uma coisa que Se fosse não como tu queria. tivesse funcionário concursado, né? Se tivesse assim, Uhum. eu penso que eu faria um trabalho legal, né? Sim, sim. Mas assim como, né, quem está ali hoje, quem saiu ontem, também faria diferente, né? Sim, sem dúvidas. É. Todo mundo Mas- acho que entra lá com vontade de trabalhar, né? Mas se nós pudermos deixar o setor público agora fora, nós Abandonamos o setor público. Ou nós vamos tomar um processo aqui. Isso. Vamos lá então, vamos aqui as fotinhos do seu Tá. Nilo. Nós temos uma foto aqui que tu já me explicou, mas eu esqueci. Ah. Time, quantos jogos sem perder esse timinho aqui, Nilo? Nós tivemos 16 jogos. Assim, sabe que no interior sempre teve lá como é que é, o aspirante e depois os titulares, Sim. né? E antes desse aspirante nós tínhamos um time e nós jogávamos daí, né? Vinha 3 times do interior lá jogar, né? Sim. E quando nós íamos fora também. Então, e nós jogamos 16 jogos e o time se acabou invicto, né? Sim. Porque um saiu para estudar para cá, outro saiu para lá e tal, né? E Que idade aqui, Nilo? aqui com 15 anos, 16 anos 16. e tal. Vocês eram os aspirantes dos aspirantes aqui? Isso, aham. Pra você jogar no principal tem que morrer umas 50 pessoas, mais ou menos. Olha. Mas Tem aqui os nomezinhos embaixo, né? Luiz, Aham. Edilson, Ingo.
Isso, Tem alguns Sebastião. falecidos aí, Sim, infelizmente, Jerônimo. tal, né? Helmut. Olha só. Aham. Acari. Acari. Acari Luiz. Nilo, tá aqui o menino. Atoí. Aham. José, Osni. E faltam uns que não estão na foto, tá escrito aqui. Anselmo, Newton e Bernardo. E Joaquim. Aham. Eles estavam lá a hora de tirar fotos, não estavam Sim. na foto, não apareceram na foto. Mas o Aham. nomezinho botaram embaixo. Isso Sim. aqui é lá na Serra dos Índios. Daí tem o meu irmão, o primeiro mais velho, mais experiente, vamos dizer assim, acima de mim, também tá ali o Orlando. Sim, que Deve estar de pé aí. de pé aqui. Mostra Aham. pra nós, só fala pra nós. Tu é qual? Eu tô aqui, né? Sim, meio de joelhinho. Aham. E o Orlando tá aqui. É isso aí. Show de bola. Depois nós destacamos lá. Isso. Temos mais aqui. Isso aqui é no centro de Getúlio? Isso aqui, na época a gente tinha o clube de 4S, né? Uhum. E daí quando eu era pequeno lá em Barbacena, né? Isso que nos anos 72, 73 Sim. e tal, a gente participava do clube 4S. Isso é no centro do... Mas fazia desfile, alguma coisa assim? Esse foi um desfile no centro de Presidente Getúlio. Daí. Sim. Será que tem essa casa aqui ainda? Olha, deve ter, porque tem umas casas já com tombadas São pelo tombadas. patrimônio, né? Uhum. Tá. Tu E consegue se nessa localizar mais ou menos onde é que é essa foto? Nessa aqui? época, onde é que eu tô? Não. Onde é que é a foto? Em que lugar? Essa é bem no centro de Presidente Getúlio. Mais pro lado do fórum, ali perto do fórum, né? Sim, pro lado Isso. joias e relógios e presentes. Uhum. E graças a esse clube de 4S aí, eu conheci Chapecó, porque teve um encontro estadual de clubes de 4S, né? Teve em torno de Foi dar uma viajada. 8 mil associados lá. E tu foi Então, junto? assim, daí nós estávamos lá no estádio Índio Condá, né? Era um estádio bem pequeno na época, Sim. tipo do Cruzeiro em Presidente Getúlio, um pouco maior do que o nosso ali, Sim. né? Assim, só tinha uns 4 lances de arquibancada, assim, de Sim. tijolo ainda, nada que coberto e tal. Hoje o pessoal... grande coisa, foi pra Chapecó mais. Pô, Na época, imagina, Era hoje a um gente dia pega de o carro e viagem. vai lá dar uma voltinha, né? Sim. Mas na época era mais quase complicado. um dia de viagem de ônibus. Que posição no futebol, Nilo? Sempre na 8. Sempre meia direita, né? Meia direita. Tá aí, ó. Jogava bem ou a bola se trovava um pouco? Não, eu jogava razoavelmente. Razoavelmente. jogava bem. Dava- Mas o Orlando, meu irmão, jogava muito mais bola do que eu. Muito. Tu Muito. Ele era bom de bola. tava lá, precisava completar o time. Não, tu jogava razoável. Não, Corria bem, pelo menos. é que assim, ô, Jean, quando a gente estudava lá no ginásio, né? Aham. Nós tínhamos um professor de educação física, ele treinava a gente, treinava 2 toques e tal, né? Sim. Teve uma época que da minha sala nós jogávamos em 9 no time principal do Catarinense. E todos aí na faixa de 17 anos, 16 anos, Sim. no máximo Aham, 18. aham. E nós éramos praticamente o time todo era da nossa sala. Então, bastante mérito do treinador. Do treinador. Aham. Nós ia Esse aqui, arrastando junto. 10 anos de contabilidade. 1997, né? Tá a datinha aqui Aham. atrás, capricho. É. O Marcelino que tirou a foto também. Marcelino tirou Aí, a ó. foto, aham. O Marcelino E tem que chamar ele aqui. Comemorando 10 anos. Começar a mostrar a foto desse homem aqui, nós vamos Isso. ficar 4 meses aqui, mais ou menos. 10 Mas anos. era legal. cara, né? Não, é. Primeiro- uma foto, era um evento também, né? Era um evento. É Foto. verdade. Não é que Porque- nem hoje que tu abre o celular, Sim, tem sim. 5 mil fotos. É. Esse aqui já é no prédio novo, né? Esse aqui daí é onde é o despachante hoje, né? Mas na casa. Isso, já. Mas daí assim, a parte só tinha essa sala Aham. e daí em cima tinha uma lona, porque né, não tinha dinheiro para fazer Sim. mais do que Só a essa laje e a sala ali. lona. Tinha a laje e uma lona em cima. Daí não era a lona de caminhão, não, aquela lona preta, né? Sim. Aquela de plástico, né? De tampacilo aí. Pro Isso. Daí a gente colocava areia em cima para o sol não queimar a lona, porque Sim. ficava de um ano pro outro ali a coisa, né? Por isso Trocava o que, telhado todo ano, basicamente. quase, quase todo ano trocava o telhado. É isso E aí. daí, depois disso, eu consegui colocar um telhadinho com madeira nativa, na época Sim. podia, né? Sim. Madeira nativa e botei uns eternita em cima. Daí deu uma trovoada naqueles que vêm de baixo para cima, Do como a gente sentido sempre contrário. fala, né? Aham. E mais moeu tudo, cara. Mais molhou todo o escritório e tal. os Começar de novo. perrengues. Aqui já tinha computador? Não, só tinha calculadorazinha Só ainda. a calculadora.
Aham. Calculadorazinha. Mas aqui tu Isso. já tinha, as cadeirinhas já estavam mais bonitas, né? Sim, já tava. Já tinha um parceiro que trabalhava contigo aqui? Tu já estava escravizando a Jaque, não? Olha, é bem possível. É que tem uma mesinha ali que não é para cliente, não. É. Aqui, provavelmente, a Jaque já tá me ajudando. Já estava preenchendo uns papelzinhos. Sim. Ela começou contigo com 16? Não, menos. Não, uns 12, né? 12 anos ela Não, já tá tava certo. comigo. Tem que trabalhar. É. E não morreu, né? Tá tudo certo Sim. com ela. E né? não só ela, depois a Caroline, o William também. Todo mundo foi acompanhando o ritmo. Sim, foi. Tá aqui o menino. É isso aí, ó. Então, 37 anos. 37. O que tu acha assim que tu deixou de bom, de legado? O que tu acha que tu pode fazer ainda, né? Tu Sim. é um jovem, né? Aham. Jean, assim, ó, hoje a gente tem. Nós somos em 18 no escritório, até fui fazer as contas hoje para ver. Certinho. Né, tem a dona Adelina lá também que, né, limpa o escritório pra gente de manhã. Sim. A Mariá também, com 10 anos, já lava a loucinha do Já escritório. já e tá tal, pegando né? ritmo. Aí temos o motoboy, né? Então, assim, nós temos um motoboy que está mais de 10 anos conosco e tal. Uhum. Então, juntando todo esse povo, nós somos em 18 pessoas Uhum. no escritório. Então, assim, Jean, o que eu posso deixar de um legado, assim, ó? É um dia de cada vez, um degrau de cada vez, né? Tu não consegue subir uma escada de 5 em 5 degraus, né? Então, assim, eu vejo, assim, que tu não consegue ficar rico da noite pro dia, a não ser acertando na Mega Sena, né? Sim. Mas trabalhando, tem que trabalhar duro, né? Honestamente, Uhum. aquilo que tu fala pro cliente, Cumpra. 99% tem que acontecer, né? Uhum. E tu tem que cumprir com aquilo que tu prometeu ou te comprometeu com, né? Uhum. Com o teu cliente, com o teu amigo, com o teu vizinho, com o teu colaborador e tal, né? Então, como eu falei lá atrás, assim, o que tu fala fica gravado aqui, ali ou lá, fica Sim, gravado sim. e uma hora vem à tona, né? Tu acha que numa época de tanto contrato e papel e tudo mais, o fio do bigode ainda vale? Olha, eu até tive num local hoje que eles me disseram, ó, Nilo, assina aqui e tal, né? Aham. Daí eu disse, eu ainda continuo com a minha tese de que o fio do bigode deveria de valer mais do que um pedaço de papel, Sim. né? Com uma assinatura Sim, da sim. gente, né? Então, assim, deveria de ser assim. Mas, como ser humano, né? É um ser que nem sempre é confiável, né? Sim. Então, precisa ter o papel, né? Pra não dar mal entendidos, Isso, vamos chamar assim depois. e não é só a assinatura, né? Muitas vezes tu tem que mandar o cara no cartório para ele firmar que aquilo, ele assinou aquilo mesmo, Pra sabe? ele não assinar e negar que assinou. É isso aí, pra não gente. negar que foi ele que assinou, sabe? Mas é assim. Então, essas pessoas que a gente nominou agora, né? Que o exemplo ficou, né? Não nominamos ninguém. Essas que a gente Isso é normal. Fosse ao vivo, nós tá lascado. sim. Tá bom. Cuidado pra não derramar um café nas tuas fotos ali. Né? Aí tá bom, só pra... Ninguém vai ver que nós trocamos a xícara de lugar e coisa Não, forte. não. Então, já assim, existe, né, pessoas e pessoas, né? E assim, que bom se todas as pessoas tivessem a honestidade, né, e buscassem sempre ser alguém na vida sem subir nas costas de ninguém, né? Assim, e no ramo empresarial, eu vejo assim que é muito difícil tu conseguir subir não por mérito próprio, né? Sim. Subir, sei lá, não vou dizer nas costas, mas enfim, se beneficiar de um terceiro para ser alguém na vida. Sim. Tu vai subir, mas logo tu desce. Uhum. Né? Nunca. O quê? Bem em português. O velhaco não vai pra frente. É por aí. É mais ou menos por aí. O Nilo é mais formal, vamos dizer assim. Eu já sou mais. É isso aí. Aham, O velhaco sim. não vai pra frente. Não adianta. É. Logra um, logra o outro, mente Sim. pra um, mente pro outro. No final tá Por esse lascado. lado, tá, Jean? É que assim, ó, eu não consigo me manter no mercado
falando hoje isso, amanhã aquilo e tal, né? Sem ter a confiança assim, das pessoas. Tu precisa de cliente, tu não tem o que fazer. Lógico, E se eu tenho clientes há 30 e tantos anos comigo, eles não estão aí por comodidade, eles estão aí por fidelidade, sabe? Sim. Então, assim, se eu conseguir fidelizar clientes há mais de 30 anos, é porque eu venho fazendo a coisa certa há mais de 30 anos, né? E vamos fazer enquanto que der, nós vamos fazer, né? Eu tenho uma equipe que veste a camisa com a gente, né? Então, assim, obrigado, pessoal. Continue com a gente, falando a verdade, fazendo as coisas certas e tal, que o nome da contabilidade e despachante de Vitor Meirelles está forte e vai continuar cada vez mais forte, graças a gente, né, num todo, não só a mim, né, não, enfim, a todos nós 18, né, todos, um depende do outro, o outro depende do um. Sei. E qual é o segredo para formar uma equipe forte, assim? Já que dá para ver que tu se orgulha da tua equipe, né? Acho que é a terceira ou quarta vez que o Nilo gava a equipe dele aqui. Pode pedir aumento, ele falou. Não, formar uma equipe já é... Formar e manter, né? E manter. Manter, às vezes, é tão desafiador como montar ela, né? É que, assim, a gente busca treinar pessoas do zero. Se eu pegar na contabilidade hoje, nós temos pelo menos 50% que é a primeira registro em carteira conosco. Certo. Né? Então, assim, a gente molda a pessoa, né, do nosso jeito. Sim. Então, tu consegue... Ela vem sem vício nenhum, né? Então, tu faz um funcionário do teu jeito, né? Daí, assim, esse funcionário ele passa a ser visado por outras empresas, né? Que tentam, às vezes, contratar eles, mas com um bom ambiente de trabalho, com um salário compatível, né? Enfim, a gente consegue manter esse colaborador com a gente por muitos anos, né? É que a coisa assim é muito mais fácil alguém querer ter um funcionário bom, óbvio, né? Sim, lógico. Correr, aquela coisa, tu vai ter que correr também, como tu tem que correr para manter os teus clientes, tu tem que correr para manter teus funcionários também. Isso. Basicamente isso, né? A gente procura assim, ó, não olhar pro pasto do vizinho para pegar funcionário de alguém, né, de uma outra empresa e tal, porque a gente sabe o custo. Né? Sim. Para a gente treinar um funcionário é mais ou menos de 1 ano e meio a 2 anos para dizer assim, ó, isso aqui agora tu já consegues fazer, sabe? Faz sozinho. Daí tu não precisa ficar vigiando, né, ou acompanhando o trabalho dele. Então, assim, é bem árduo tu treinar alguém e é dolorido quando alguém vem e faz proposta para esse funcionário e ele acaba topando as propostas, né? Mas, enfim, faz bastante tempo que a gente não perde funcionário para outras empresas, né? E que assim perdure continue. por diversos anos. E cada empresa também tem o seu jeito de trabalhar, né? Não é o teu jeito que é o 100% certo e nem o dos outros que é o 100% certo, cada um. Sim. E o mercado faz parte, né? Sim, o mercado está aberto, né, Jean? E assim, eu também já fui funcionário, hoje sou empresário. Vai chegar o dia que a gente vai ter funcionário que vai estar em outra empresa, vai ter funcionário que vai virar patrão também, né? Também vai ser empresário e tal. Normal. Né? Ninguém também é escroto para falar que tu vai criar, sei lá, fazer 10 funcionários e daqui a 20 anos estão os 10 funcionários lá contigo, né? Isso é uma linha burra que não existe, né? Não tem como, né? E que bom se o cara conseguiu trabalhar contigo e de repente vou abrir uma contabilidade. Lógico. Foi sinal que a escola foi boa, né? É verdade, Sinal que tu ensinou bem o cara, tomara que o cara vá bem, né? Isso faz parte da vida. E o mercado tá aí, né? E também o mundo não é só meu, não é só teu, né, Jean? Assim, eu até vejo assim, há poucos anos atrás, tu via um drone passando veneno, né, nas propriedades por aí. Hoje já tem, sei lá, tem N já aí, assim, é só um exemplo, né? E quando eu vi o primeiro drone, eu pensei, meu Deus do céu, né? Um helicóptero, né? Uma coisa diferente e tal. E hoje é tão comum assim, né? E assim também, né? Hoje é o
Hoje ele é teu colaborador, amanhã ele é um empresário, né? Que bom. Que bom. Que existe essa... O mundo gira, né? Que o mundo gira e as oportunidades estão aí, né? Uma coisa que, fugindo totalmente do ramo empresarial aqui, mas que tu não pode deixar de fazer, manda um abraço aí pra esposa, né? Pros filhos, faz a despedida, senão se deixar sem mandar um tchauzinho pra esposa, tem alguma coisa que tu queira acrescentar antes disso? Fechando, né? Sim. Se tu tem alguma coisa que tu queira acrescentar, o microfone é teu. Tá. Ô Jean, primeiramente eu quero agradecer, né, o teu convite, né? Eu posso dizer assim que eu já esperava por isso, né? Porque a gente sempre procura fazer o certo, então o certo sempre vem à tona. E quero agradecer o Cid e a Jaque, né? Que estão anos e anos comigo ali no escritório. E toda a equipe de colaboradores, né? Vocês moram no coração da gente e vocês fazem a coisa certa, fazem a coisa acontecer e isso é muito legal. E em casa ali, né? Sempre me acompanhando, a minha amada Ivete, né? Que eu a considero muito, amo ela de paixão e tal. Nossa, e uma declaração aí. Não, e é verdade, cara. Nem fico vermelho, pode ver. Então, é uma pessoa muito especial na minha vida. Chegou chegando, né? E encaixou que nem uma luva, né? A Isabela também mora com a gente. Né, a gente se dá muito bem. Isso é muito legal, certo? Então, Jean, e também quero agradecer você que, né, nos aturou até agora, né? E às vezes a gente fala alguma coisa que pode ser que não foi muito útil, mas que levem, né? Levem no coração algo de bom que a gente deixou aqui, né, Jean? E assim, a gente está aberto para ideias, né? Se alguém tiver algo para trazer para a gente melhorar no nosso processo, tanto particular que nem profissional, estamos em aberto, estamos aí, certo? E quero deixar assim, ó, que todos somos um, né? O Abel sempre fala isso, né? No meu Palmeiras lá. Palmeirense, assim, só. É que tu não consegue né, tocar o mundo sozinho, tu precisa das outras pessoas, né? Então, assim, a gente mora num local pequeno, nós precisamos falar bem desse local, nós precisamos viver bem nesse local e nós precisamos estar coeso, né, um com o outro com um, ajudar tanto cada um na sua religião, ajudar lá na capela, na igreja, no clube, né, lá no interior, que seja no centro, na escola, no jardim, na creche, enfim. Nós temos que cada um fazer a sua parte, né, e não dizer, isso não me compete, isso não faz parte da minha vida e tal, isso, né, isso é com eles, não é nada comigo. Então, assim, esse é o legado que eu quero deixar, né, porque eu participei da maioria das diretorias aqui em Vitor Meireles, né, lá em 1996, nós fundamos em Vitor Meireles o Lions Clube, do qual eu fundei ele de casa em casa e fui o primeiro presidente. Certo. Assim se fez depois com a CDL, né? Nós fundamos a CDL, fui o primeiro presidente. Depois fundamos os bombeiros voluntários aqui, do qual fiquei também 7 anos e pouco como presidente, né? O primeiro presidente e tal. Então, assim, é dedicação, né? Se dedicando, o município cresce e o município crescendo, todos crescem junto. Essa é a mensagem. É isso aí. Eu quero agradecer também aqui meus patrocinadores, né, que dão uma forcinha aqui, que faz esse programa acontecer. Agradecer o Nilo, né, obrigado pela presença. Cada pessoa que vem aqui, sem dúvida, é uma escola, para mim. Esse é o principal intuito, passar o conhecimento das pessoas para quem está assistindo. E eu sempre fui um cara curioso por natureza. Eu sempre tive curiosidade e sempre tentei aprender o máximo de coisa. Meus amigos dizem que eu tenho uma memória muito boa. Às vezes eu esqueço onde eu deixei as meias, mas das outras partes eu tenho uma memória boa. Então, agradecer, Nilo. Com certeza o papo foi ótimo. Em outra oportunidade aí, quem sabe fizemos um podcast em casal aí, chamamos a dona Ivete para revelar uns segredos obscuros do Nilo aqui de vida, as manias e tudo mais. Mas muito obrigado, Nilo. Obrigado meus patrocinadores que ficam passando aqui nessa TVzinha que vocês viram aí. E encerramos por hoje.
porque nós já estamos aqui, vai dar umas 2 horas de podcast aqui já. Nós temos uma sopa com rosca esperando nós para daqui a pouquinho. Eu já preparei aqui, porque eu sei que o meu cliente aqui gosta de rosca, né, Nico? É verdade. A Ivete, consumidor lá baita consumidor lá, continue assim. A esposa também? Uhum. Também é, que bom, que bom. Também. Eu gosto de gente que compra coisa na padaria lá. Eu sou até contra as pessoas fazer coisa em casa. Eu acho que nem devia se incomodar com isso. Nem devia ter forninho. Né? Não, bobagem. Beleza então, galera. Obrigado. Até na Valeu, próxima. até a próxima.